2 milhões de portugueses têm um PPR subscrito neste momento. E sabes quantos é que têm a percepção se o PPR está a valorizar ou a desvalorizar? Menos de 10%. Muitos nem sequer têm a percepção que o PPR pode render 6, 7, 8% ao ano, enquanto que o que eles têm subscrito rende 0,5%. E continuam a pagar comissões todos os anos por um produto que escolheram há 10 anos e já nem sabem bem quem é que lhes sugeriu. Bem-vindo ao Finanças com o Calvário. 2 milhões de pessoas. A maior parte delas acha que está a preparar a reforma, mas não consegue responder a 3 perguntas simples. Quanto é que rendeu nos últimos 5 anos o PPR que tu tens? Quanto é que pagas verdadeiramente de comissões? E se tiveres um PPR melhor, será que podes mudar? A resposta à última pergunta é sim, podes e deves. E muitas vezes não pagas absolutamente nada por isso. Mas a maioria não sabe, ou tem receio, ou simplesmente nunca ninguém lhe disse que estava a deixar milhares de euros em cima da mesa. Se calhar também porque não interessa. Aqui está a matemática brutal. Se investiste 10 mil euros há 10 anos num PPR conservador, com rentabilidade média de 1% ao ano, tens hoje cerca de 11 mil euros. Perdeste poder de compra, mesmo com mais saldo na conta. E podias ter, tranquilamente, 14 ou 15 mil euros, pelo mesmo esforço de poupança, apenas porque não olhaste para o que subscreveste, ou porque nunca questionaste o produto que te foi vendido. E agora, vem a parte que dói ainda mais. O Estado português está literalmente a subsidiar os teus investimentos em PPR. Tens menos de 35 anos? Até 400 euros de dedução por ano no IRS. Entre os 35 e os 50, 350 euros de dedução. Mais de 50 anos, 300 euros. Agora imagina que investes 2 mil euros no PPR este ano. O Estado devolve-te automaticamente 400 euros no IRS. Isso é 20% de retorno instantâneo, antes do dinheiro ganhar um único cêntimo no mercado. 20 mil euros investidos ao longo de 10 anos devolvem 4 mil euros em deduções. 4 mil euros que não vêm do mercado, vêm do Estado, garantido. E, no entanto, enquanto ouves isto, há centenas de milhares de portugueses que nem sequer aproveitam este benefício. E porquê? Porque nunca ninguém lhes explicou como é que isto funciona. Ou porque acham que é complicado. Ou porque o banco nunca lhes falou disto. O PPR não é apenas um produto financeiro, é um invólucro fiscal. E esse invólucro fiscal pode transformar um investimento mediano numa máquina de capitalização brutal se tu souberes utilizá-lo. Mas aqui está a primeira verdade que ninguém te conta. Esse benefício não é incondicional. É um contrato que fazes com o Estado. E como todo o contrato, tem cláusulas. As situações em que podes resgatar sem perder os benefícios são estas: reforma por velhice, desemprego de longa duração, invalidez permanente tua ou do cônjuge, doença grave tua, do cônjuge ou dependentes, pagamento de prestações do crédito à habitação, desde que com entregas há mais de 5 anos e a partir dos 60 anos de idade. E este último ponto é ouro puro para quem o entende, porque se tu tiveres 55 anos, podes abrir um PPR agora, investir durante 5 anos e resgatar tudo aos 60 com os benefícios fiscais intactos. É arbitragem fiscal pura, legal, transparente e ignorada por muitos. Mas se quebrares o contrato, se resgatares fora destas condições, tens de devolver as deduções recebidas com juros compensatórios. E aqui está o que quase ninguém conhece. Podes subscrever o PPR sem o benefício fiscal do IRS, sem o declarar, sem utilizar. E aí, podes resgatar quando quiseres, pagando apenas as mais-valias normais, que ao fim de 8 anos pode ser apenas de 8%. Não tens benefício de entrada, não tens prisão de saída. Para horizontes mais curtos ou para dinheiro que possas precisar antes das condições de resgate dos benefícios fiscais, esta abordagem pode ser a diferença entre perder dinheiro ou manter flexibilidade. Podes ter ainda outra alternativa possível. Tens um contrato PPR com benefícios fiscais associados e outro na mesma seguradora sem benefícios associados. Só tens que ter atenção na declaração de IRS em apenas declarares o contrato com um número específico ao que queres associar os benefícios. Conhecer as regras não é limitação, é poder. E esse poder só se materializa quando percebes que dentro da categoria existem 2 mundos completamente diferentes. Primeiro que tudo, o seguro PPR, em que tens capital garantido. A seguradora compromete-se a devolver pelo menos o que investiste. Qual é que é a rentabilidade? Frequentemente abaixo da inflação em termos reais. Estás mesmo a perder poder de compra ao longo do tempo enquanto achas que estás a poupar. Por outro lado, tens o fundo PPR, que não tem garantia de capital. Investes em ações, obrigações, imobiliário, ouro ou uma mistura disto tudo. Pode cair no curto prazo, mas a longo prazo o potencial de crescimento é incomparavelmente superior. A escolha entre os dois não é filosófica, é pura matemática. Se tens muitos anos à frente e investes num PPR conservador até à reforma, estás a desperdiçar décadas de capitalização composta. O inimigo silencioso, como já fui dizendo em vários episódios, não é a volatilidade, é a rentabilidade insuficiente ao longo do tempo. E é aqui que entra um número que muitos não ligam, o SRI, o Indicador Sintético de Risco, que vai de 1 a 7 e está no documento que tens o direito de exigir antes de subscrever qualquer PPR. Se o SRI do PPR for 1 e 2, a volatilidade é mínima, o retorno também.
Se for entre 3 a 5, é um perfil moderado. Se for entre 6 e 7, o perfil é agressivo. A volatilidade é elevada, o potencial de retorno também. Mas aqui está o que tens que perceber. Não é só o SRI do produto que tu estás a subscrever. É como ele se enquadra na tua carteira global. Porque é a volatilidade que acelera o crescimento. E é a combinação dos índices de risco de todos os produtos que determina o nível de risco real da tua carteira. E agora, perguntas tu, mas porquê é que eu hei de escolher um fundo PPR? Acima de tudo, tens duas grandes famílias de abordagem relativamente àquilo que é o investimento. Tens uma que defende a gestão ativa, em que o gestor humano toma decisões diárias sobre onde alocar o teu dinheiro. A promessa é que o conhecimento dele gera retornos superiores ao do mercado, e aí isso chama-se alfa. E tens, por outro lado, a gestão passiva, em que replicas um índice, o S&P 500, o MSCI World, o que for. Não tens decisões ativas, não tens um gestor a quem pagar. Os custos são drasticamente mais baixos, mas ganhas o que o mercado ganha. Os dados não mentem. Os estudos consistentes ao longo de décadas mostram que a maioria dos gestores ativos não bate o mercado de forma sustentada após custos. No horizonte de 15 ou 20 anos essa percentagem desce ainda mais. Isto não significa que a gestão ativa seja sempre má. Significa que tu tens que exigir provas antes de pagares o prémio. O historial real, longo, em diferentes condições de mercado. Não é uma performance de 2 anos no mercado em alta, porque aí qualquer um consegue valorizar o dinheiro. Não promessas, mas sobretudo resultados. E quando avalias os custos, uma diferença de 1% ao ano em comissões, composta ao longo de 25 anos, pode representar dezenas de milhares de euros a menos na tua reforma. Porque cada euro em comissões desnecessárias é um euro que nunca mais volta. Agora, vamos a exemplos concretos de PPR. Não generalidades, nomes, números, estratégias, rentabilidades reais. Estes são apenas exemplos PPR e não são aconselhamento financeiro. Vamos começar pelo PPR Save and Grow da Casa de Investimentos. Filosofia de investimento em valor. Não procuram empresas baratas. Procuram empresas de grande qualidade com vantagens competitivas reais. A carteira está concentrada entre 20 a 30 empresas globais. A gestão é ativa, convicção forte, gestora independente portuguesa. O perfil de risco é elevado porque praticamente toda a carteira está em ações. Relativamente a comissões, 1,68% ao ano. A rentabilidade anualizada desde outubro de 2020 até março de 2026, 8,27% ao ano. O que é um bom historial, embora ainda curto, mas a filosofia é bastante consistente. Vamos agora falar do outro PPR, o PPR Stoic, criado por Luís Lobo Jordão. Mais de 25 anos de experiência em investimentos. É fundador do projeto Fire Talks Portugal, uma das comunidades de literacia financeira mais ativas no país. A estratégia está assente em empresas globais, com diversificação geográfica e setorial, custos controlados combinadas com empresas líderes de mercado escolhidas de forma sistemática. A alocação em ações está até 75%, ajustado consoante o prémio de risco do mercado. Comissão fixa de apenas de 1% ao ano, uma das estruturas de custo mais simples e transparentes do mercado. Rentabilidade anualizada há 5 anos, 3,6% ao ano. Desde o início do fundo, 3,9% ao ano. Em 2024 rendeu 5,6%. O perfil de risco é mais moderado que o Save and Grow, tem menos volatilidade, mas também tem um potencial de retorno inferior no longo prazo, pelo menos por agora, porque o futuro nós nunca conseguimos prever. Vou falar ainda de outro PPR, o PPR Moneyflix, lançado em fevereiro de 2026. Dois médicos que estudaram investimento por conta própria, construíram uma carteira partilhada com uma comunidade e decidiram estruturá-la como produto. A carteira prévia cresceu 42% em 2024 e 14% em 2025. Mas atenção, os dados não estão auditados como PPR num período favorável para o mercado norte-americano. A estratégia é agressiva. Praticamente toda a exposição está em ações dos Estados Unidos, com exclusão das megacaps óbvias, com uma fatia em rates e uma componente em empresas de maior risco que dão potencial de crescimento. O SRI é de 6 em 7. Em termos de comissões, tens categorias à escolha. A categoria 1 tens comissão fixa de gestão de 1% ao ano. O modelo simples é previsível. As outras categorias não têm comissão fixa, mas aplicam comissão de desempenho sobre ganhos apenas quando o valor da unidade de participação superar o máximo histórico anterior. Em anos negativos, não pagas nada de comissão variável. Em anos positivos, o custo efetivo pode ser relevante. É um produto muito recente, sem historial auditado como PPR e, portanto, exige cautela e visão de longo prazo. Na minha opinião pessoal, faz sentido pagar um prémio à gestão pelo desempenho quando bate o mercado e não uma comissão fixa, mas cada um terá as suas escolhas. Repara numa coisa, estes três produtos têm filosofias completamente diferentes, diferentes níveis de risco, diferentes estruturas de custo, diferentes rentabilidades históricas. Sabes porquê? Porque não há o melhor PPR. Há o PPR mais alinhado com quem tu és,
com o teu horizonte e com o nível de volatilidade que tu consegues absorver sem entrares em pânico quando o mercado cai 20%. E repara que se tiveres um produto com maior volatilidade, mas que apenas ocupa uma parte pequena da tua carteira de investimento, a variação efetiva da carteira é muito menor. Aqui está algo que nenhuma seguradora te vai dizer. O PPR é uma ferramenta extraordinária até ao limite do benefício fiscal. A partir daí, a análise muda completamente. Porque se já esgotaste a dedução anual disponível e continuas a colocar dinheiro no mesmo produto sem questionar, podes estar a pagar mais custos do que aquilo que deverias, com menos flexibilidade do que precisas e com retornos que uma alternativa passiva poderia superar. ETFs de baixo custo, fundos de índice globais, existem alternativas que podem ser mais eficientes dependendo do teu perfil. A pergunta inteligente não é PPR sim ou não, é será que faz sentido para mim? Isso é pensar como um investidor, não como um consumidor de produtos. Agora, outro tema. Muitos pais querem abrir um PPR em nome dos filhos. A intenção é nobre. A execução merece alguma reflexão e vou-te explicar porquê. Tecnicamente funciona. O titular é a criança e aos 18 anos pode resgatar livremente. Mas pensa bem nesta frase. Aos 18 anos pode resgatar livremente, sem questões, sem condições, sem poderes fazer nada. No meu caso, prefiro ser eu o titular do capital. Construí-lo, geri-lo com intenção e entregá-lo quando fizer sentido e não quando um calendário o permite automaticamente. Sabes porquê? Porque nós não sabemos quem serão os nossos filhos aos 18 anos. Não sabemos as influências que os rodeiam, não sabemos se o resgate antecipado serve os seus interesses reais naquele momento. A seguradora não tem opinião sobre isso e não pode fazer nada. Mas tu tens e deves usá-la. Voltamos ao início. 2 milhões de portugueses têm um PPR. A maior parte não sabe quando está a ganhar, não sabe quando paga de comissões, não sabe que pode mudar. A versão de ti daqui a uns anos que não depende do teu patrão para viver não foi criada por sorte, foi criada por decisões como esta, tomadas com conhecimento, com intenção, com coragem. Antes de agires ou de continuares a agir no piloto automático, faz estas perguntas. Qual é a composição real do fundo onde está o meu dinheiro? Qual é o SRI? Corresponde ao meu perfil? Quais são os custos iniciais totais? Quais são as comissões de gestão? Quais são os encargos? Já maximizei o benefício fiscal disponível para o meu escalão? O capital excedente está alocado da forma mais eficiente possível? É que investir sem estas respostas não é investir. É delegares o teu futuro a quem tem os seus próprios interesses. E o teu futuro é demasiado importante para isso. Porque investir bem o dinheiro não é só uma questão de aumentar património. É autonomia, é ter opções. É, por exemplo, ter a diferença entre trabalhar por obrigação e trabalhar por escolha. De fazeres um horário completo ou, por exemplo, poderes apenas ter um trabalho em part-time. Começa agora, com informação, com intenção, porque a versão de ti que merece existir está à espera. Se gostaste deste episódio, subscreve o canal e partilha com quem queiras ajudar a tomar melhores decisões financeiras. Se tiveres questões ou temas para esclarecer, coloca-os. Posso estar a responder à tua dúvida no próximo episódio, porque um euro melhor gerido hoje é um calvário a menos na tua vida no futuro.